Perfeito, perfeito. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Dinazinha, aí por se manifestarem. Gente, vamos lá então. Na nossa percepção seguindo, estávamos discutindo ainda antes do período digital, né? Estávamos tendo encontros ainda presenciais. Nós manifestamos a respeito das ações, tá? As ações constitucionais, só para reiterar aqui agora, né? Tranquilo. ADIM, ADC, ADPF, tá? Nessa percepção, nós temos que identificar que cada um tem o seu objeto de configuração, tá? Qual é o objeto de configuração da ADIM? Falamos inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade, não tem jeito. Quando eu falo da inconstitucionalidade, eu tenho vícios de inconstitucionalidade. É isso que nós manifestamos. E você não vai poder esquecer disso, porque senão perde muito a conjectura do que é a ADIM. Assim como a ADC é a ratificação da constitucionalidade, ao passo que a ADPF é a compreensão do preceito fundamental ali sendo afetado dentro do nosso diagnóstico que estaria sendo apurado no processo legislativo, tá? Então, tudo bem até então, tranquilamente. Só para pontuar, manifestamos que você vai procurar a tua ADIM no teu 102, inciso 1 e no teu 103 da tua Constituição Federal e estávamos tangendo aqui o nosso objeto, tá? Quando a gente fala do nosso objeto previamente formatado, é necessário nós nos recordarmos que no plexo de atividade da nossa ADIM, nós temos não somente um rol de desenvolvimento, tá? Até porque o nosso objeto ele vai ser qualquer norma ou qualquer tentativa legal de patrocínio legítimo, só que acabe produzindo equívocos para direitos fundamentais. Essa é a realidade da ADIM. Então a gente tem que lembrar dos nossos vícios de inconstitucionalidade. Nós falamos dos nossos vícios de irregularidade, que é todo e qualquer vício que é meramente calcado em uma irregularidade, então ele é plenamente sanável. Falamos dos nossos vícios de ilegalidade, que é quando eu produzo dano à minha lei infraconstitucional. E eu acredito que vocês lembrem muito bem daquela ressalva que nós fazíamos tanto em relação à lei infraconstitucional, como sendo o teu inciso 2 e o teu inciso 3, referente ao teu artigo 59. E quando nós temos esse tipo de problema que afeta a lei infraconstitucional por si só, nós estamos não meramente afetando a nossa lei infraconstitucional como sendo uma lei ordinária ou sendo uma lei complementar, mas sim afetando indiretamente a Constituição Federal, porque lei infraconstitucional é a lei que vem de dentro da Constituição Federal, é a lei de tomo, né? A lei que inaugura tomo constitucional. Então, como toda e qualquer lei que inaugura tomo constitucional, ela está vinculada indiretamente à nossa prerrogativa constitucional, o que acaba produzindo um certo dano, tá? Então aí nós teríamos vício de ilegalidade, porque não vai estar de acordo com a legalidade da norma. Esse é o ponto. Só que aí a gente passa porque realmente nós viríamos a apreciar em uma ação direta de inconstitucionalidade. Direta, inclusive, percebem que o nome da ação direta de inconstitucionalidade, ela recai numa percepção totalmente fática e baseada em total sentido legítimo, porque eu vou dispor diretamente de que essa lei ela não presta, não funciona por algum motivo. É essa a discussão, tá? Então eu estou falando o seguinte, essa norma ela não pode ver a luz do sol, porque ela vai produzir um dano a um direito fundamental, porque ela vai produzir dano a uma estrutura constitucional e por aí vai. Só que quais são as nossas formatações de vício, né? Lembrem, eu tenho vício formal, eu tenho vício material. Formal, necessariamente com a estrutura dele, lá no nosso artigo 59. Vício material, tangente ao conteúdo. Tem o vício total ou vício parcial. Parcial, só uma parte daquela lei está viciada. Total, quando ela integralmente não pode ser reutilizada necessariamente. Percebam que quando eu tenho vícios de inconstitucionalidade, eles produzem afetação ao meu texto constitucional por si só, tá? Lembrem, inclusive, por favor, que os nossos atos previamente desenvolvidos em termos legítimos, pelo menos no tangente à nossa disposição do que seria um ato totalmente de inconstitucionalidade, tá? É quando nós temos percepção dos atos normativos que venham a compreender resoluções administrativas dos próprios tribunais. Calma aí, deixa eu só ajeitar a câmerazinha aqui que eu acho que está meio...
Pronto. Agora, acredito que sim. Perfeito. Então percebam o seguinte, nessa condicionante, os nossos atos estatais de conteúdo derrogatório, por exemplo, resoluções administrativas, se elas incidirem em atos de qualquer caráter normativo e assim eu tiver um plexo de dano em relação ao meu direito fundamental ou estrutura constitucional, eu vou ter, sim, o que nós chamamos de ADIM. Vamos ter o cabimento, necessariamente, da minha ADIM, tá? É necessário nós lembrarmos, só verificar quem é que está presente aqui. 4, perfeito, tá bom. Qualquer dúvida, gente, só mandar, tá? Deixa eu pegar aqui com vocês, que eu abri o chatzinho para saber quando vocês estiverem falando comigo. Beleza, pronto. Qualquer dúvida é só manifestar. Então, percebam o seguinte, é necessário nós termos percepção que o STF, que é para quem vai ser direcionado a nossa ADIM, tá? Ele, em série de julgamento, a ação direta de inconstitucionalidade, ela só vai poder ter como objeto de controle perante o que a gente chama de excelsior pretório, tá? Que é uma sistemática principiológica de leis e atos normativos federais ou estaduais, tá? Ou seja, eu tenho uma prerrogativa de legitimação em relação a determinados objetos que não atingem o município. Isso é uma coisa que vocês precisam ter noção. Tivemos um caso, inclusive, material outro dia, referente a uma problemática aqui no município. E muita gente veio me perguntar, pô, tem cabimento de ADIM? Não cabe ADIM, teria que ser a ADPF, tá? A ADIM, ela vai, a partir da nossa conjectura estadual, pegando o nosso plexo federal quase que de forma homogênea e só atingindo a plataforma estadual quando eu tenho um desenvolvimento coletivo de dano que possa ocasionar para outras pessoas. Digamos um precedente de dano, tá? Aí sim cabe a conjectura estadual de discussão. Digamos, medidas provisórias, se elas são convertidas em lei ou elas perdem sua eficácia, medida provisória, vocês lembram ali no nosso artigo 59, direitinho, que tem um prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por 60 dias. A ADIM, ela acaba sendo prejudicada por perda de objeto. Deu para entender? Se o meu objeto do desenvolvimento é a medida provisória. Só para vocês terem percepção de link do ato normativo. É importante a gente lembrar que, por exemplo, quando a gente fala de tratados, convenções internacionais sobre direitos humanos, e que forem necessariamente aprovados, assim como coligação e formatação política e legitimada aqui no Brasil, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, levando em consideração os 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, já que a gente vai ter maioria nivelada, não maioria absoluta. Aí nós temos a equivalência às emendas constitucionais, então eu poderia sim ter alvo de ADIM plenamente, tá bom? Estamos aqui enumerando alguns objetos, vocês vão ter inclusive acesso a esse material posteriormente, mas aqui é só para a gente abrir a nossa mente em relação a esse desenvolvimento, para depois a gente começar a pontuar de novo as pecinhas, tá? Bora lá! Quando a gente fala de regimento interno de tribunal pode ser objeto de ADIM, tá? Também pode ser objeto de ADIM, lembrando que eles são normas de teor estadual, genérica e autônoma, tá? Inclusive quando eu falo de resoluções administrativas. Quando eu falo de resoluções administrativas dos tribunais, inclusive tribunais regionais do trabalho, com exceção de convenções coletivas de trabalho, com exceção das convenções, o resto também pode ser objeto de ADIM. É importante, inclusive, nós falarmos que o Distrito Federal ele vai acumular a competência dos estados e dos municípios. Tá? Então, assim, se eu trato aí uma matéria estadual, ela também pode ser objeto de ADIM. Percebam que aí a nossa discussão ela é de gênero, tá? Gênero por plataforma, gênero de lei e por aí vai. Então, também tem a possibilidade de ter um objeto de ADIM. Mas se eu trato de matéria municipal, eu também não tenho novamente o objeto de ADIM, mesmo que tenha sido uma resolução via tribunal e assim por diante. Então, bora lá. O que a gente tem percepção? Não pode ser objeto de ADIM. Se você puder anotar isso, fantástico, porque aí fica bem melhor para a gente conseguir ter uma discussão mais pontual, né? Não pode ser súmula de jurisprudência, porque elas não possuem grau de normatividade qualificada, elas não são obrigatórias. Então, bora lá. Letrinha A. Súmulas de jurisprudência não podem ser objeto de ADIM. Bzinho.
regulamento de execução ou decreto, digamos, ato normativo de qualquer executivo, tá? Eles não têm autonomia, então assim, eu não vou tratar de questão de legalidade e não de constitucionalidade, eu não necessariamente vou atribuir constitucionalidade ao ato, mas sim do mero compromisso legal deste ato. Não é constitucional, é um aforisma legal. Se eu discuto legalidade e não constitucionalidade, então o meu debate ele afugenta a ADIM, tá? Então, por enquanto, súmulas de jurisprudência não podem ser objeto, assim como também regulamentos de execução ou decreto, ato normativo do executivo de forma geral. Também não pode ser norma decorrente do poder constituinte originário, tá? Do poder constituinte originário, onde eu tenho o plexo normativo da Constituição Federal, não pode ser alvo. Não sei exatamente porquê, mas a FGV adora bater nessa tecla, já vimos inúmeras questões caindo exatamente esse tipo de dúvida. Eu acho, muita gente erra, na verdade, cotidianamente, vocês não vão errar esse tipo de coisa em uma segunda fase, até porque é bem óbvio que quando você tem o teu poder constituinte originário, se tratando de poder constituinte, é ele que vai ditar as regras, então nós não temos aí uma esfera mutável. Logo, também não pode ser objeto de ADIM a norma decorrente do poder constituinte originário. No caso, Constituição, tá? Constituição Federal, ou mesmo, inclusive, todos os aportes de acréscimo constitucional ou percepções de mutação constitucional e por aí vai. Lei municipal, que eu já tanto bati aqui, porque a Constituição Federal ela só tem previsão para a plataforma federal e estadual, não municipal, porque quando é municipal eu falo de pelo menos a DPF. E lei distrital, tá? Que geralmente a gente esquece, então bora bater na lei distrital aí, por favor. Lembrando que distrito é uma conexão do município. Então, inclusive, o próprio município ele pode estender ou pode cancelar, pode anular, ele pode extinguir um distrito ou seus distritos de forma geral, porque eles são apensados ao município inaugural, beleza? Então, só para nós nos recordarmos, o que não pode ser alvo de ADIM? Bora lá, eu vou tentar ser bem sintético para a gente pontuar isso, vocês terem um mini resumo, mesmo que verbalmente por enquanto aqui. Súmulas de jurisprudência, tá? O que eu falei? Os atos normativos do Executivo, norma decorrente do poder constituinte originário, lei municipal, por favor, porque a Constituição só teve previsão federal e estadual em relação a ADIM, e lei distrital, tá? Quando eu falo da lei distrital, inclusive, geralmente as pessoas perguntam, e o Distrito Federal? O Distrito Federal, ele acumula a competência dos estados e dos municípios, então se eu trato de matéria municipal, não vai ser objeto de ADIM, mas se tratar de matéria estadual, vai ser objeto de ADIM. Deu para entender? Exemplo, eu tenho uma lei distrital tributária e ela tratava na primeira parte de ICMS. Aí na segunda ela vai falar de ISS, tá? Só a primeira a primeira parte, se tratando de ICMS, ela vai ser objeto da ADIM devido a que o ISS já seja de uma alcunha municipal. Deu para entender? Então, a importância, inclusive, gente, daquele quadro sinóptico que nós vimos nas nossas aulas e nas próximas lives, provavelmente a gente vai conseguir fazer essa manifestação de novo, em relação aos tomos, tá? Saúde, saneamento, transporte, educação, lembram? Que ele vai se destrinchando quando eu falo da categoria federal, estado e municipal? Por favor, isso vai fazer parte do teu cotidiano na tua prova. Geralmente é o tipo de sapiência que você tem que ter na tua cabeça para conseguir entender o problema, né? O caso, o problema que ele está te dando. Beleza? Então, bora lá. Percebam que no caso do regulamento de um decreto autônomo, digamos assim, ele vai ser objeto de ADIM, podendo até mesmo ser objeto de controle repressivo, né, no poder legislativo, quando eu tenho abuso do poder de regulamentar, porque eu tenho configuração do excesso. E eu tenho uma inconstitucionalidade aí manifestada, não só porque tem um tangenciamento de plataforma. Então, nós temos aí 5 casinhos básicos de que não podem ser alvos de ADIM. É muito importante sempre a gente lembrar disso, porque nós temos uma tendência a querer nos recordarmos daquilo que pode, né? E geralmente a gente tem uma listagem muito grande. Sempre lembre do que não pode, tá? Que geralmente é onde vem a pegadinha. Então, súmulas de jurisprudência, ato normativo do executivo, eu falo de regulamento de execução de execução ou decreto, tá? Eu falo da norma decorrente do poder constituinte originário, eu falo da lei municipal e eu falo da lei distrital, beleza? Esses plexos. Qualquer coisa, depois é só você reassistir essa nossa live, dá um retornozinho, anota, aí vai estudar na tua bibliografia, no teu livro, no teu curso, para você ter percepção do que está tangenciado. Inclusive com acesso de vocês
em relação à plataforma EAD. É só vocês verificarem a aulazinha lá e podem puxar todos os conceitos que a gente apresenta nos slides lá mesmo, tá? Então, perfeito. Bora falar das competências aqui que é importante. Quando eu falo da competência originária para poder processar e julgar a ADIM, a nossa ADIMzinha, que vai ser o Supremo Tribunal Federal. Ele é o guardião da Constituição Federal, não tem jeito, inclusive essa é a definição do 102, inciso 1 da nossa Constituição Federal de 88. Então aqui eu tenho o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal. Tá? No nosso próprio caso aí concreto que a gente está vendo no Estado, muita gente perguntou, mas isso daí não seria um caso para o STF em relação ao governador do Estado do Pará? Tem nada a ver, isso aí é um caso para o STJ, até porque eu tenho um caso de desvio formatado aqui de forma regional e local. Professor, mas caberia uma ADIM em relação a uma legislação que o governo do Estado pudesse produzir e dano e fosse referência para outras plataformas? Caberia, mas eu teria que justificar como esse objeto de dano é referência para outros estados. Deu para entender? Tem que ter essa percepção, senão não faz sentido, tá? Por isso que, inclusive, ali o poder de alcunha fica restrito ao STJ, não ao STF. A ADIM sempre é recebida via STF. Ele tem um grau de competência, tá? E quem são os legitimados, né? Os legitimados para a propositura da nossa ADIMzinha, de cunho genérico, pelo menos, que é padronizada, ela vai visando o questionamento da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, que sejam contestados em face à Constituição Federal. Eles estão definidos no 103, do inciso 1 ao 9 da Constituição Federal. E aí a gente vai falar de quem? Presidente da República, mesa do Senado Federal. Então, inclusive, eu te convido a assinar aí no teu caderninho 103, do inciso 1 ao 9, por favor, porque são nomes que você vai ter que ter na sua cabeça, ou pelo menos já devidamente marcado. A gente vai marcar ainda os vadamecozinhos de vocês, em relação ao nosso rol de legitimados, tá? A se fazer constar o 103, tá? 103, inciso 1 ao 9. Presidente da República, aí nós temos 3 mesas seguidas: mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. A gente vai ter o governador do Estado ou Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de partido político com representação, quer dizer que ele tenha o mínimo de quórum, que seria 33, tá? Ou, no caso, se de repente um determinado partido político tem menos mandatários, tem menos congressistas, ele teria que, a púlpito, pedir a participação de outros mandatários para ver se eles assinariam esse plexo de ação para poder ser promovida, para poder ser motivada, tá? E a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, tá? Que seria a categoria de classe devidamente formatada e sindicalizada. Lembrem que a jurisprudência do nosso STF, ela classifica os legitimados para propositura da ADIM em legitimados universais e legitimados interessados ou especiais, tá? A gente tem essa divisãozinha aqui devido à natureza do objeto e da própria personalidade de quem está expondo. Se eu tenho legitimados universais, eu vou ter o presidente da República, eu vou ter a mesa do Senado Federal, eu vou ter a mesa da Câmara dos Deputados, eu vou ter o Procurador-Geral da República, eu vou ter o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e eu vou ter partido político com representação no Congresso Nacional, tá? Lembrem que os legitimados universais, eles têm legitimação ativa universal, legitimidade ativa. Ou seja, eles não vão precisar demonstrar a pertinência temática que seria desenvolvida para a questão da ADIM, tá? Como os interessados, ou seja, os legitimados especiais que nós temos, que eu prefiro chamar interessados porque o interesse da ação é o que mais motiva o legitimado por interesse ou especial. Eu já tenho a mesa de Assembleia Legislativa da Câmara, porque ela precisaria motivar, tá? E o Distrito Federal também, o governador do Estado do Distrito Federal e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, basicamente, se faz o seguinte: quem são os legitimados interessados? Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado do Distrito e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Tá? Ou seja, tenho esses 3 como legitimados interessados. Legitimados interessados, tirando esses 3, o resto tem legitimação universal ativa, tá? Que no caso é o devidamente desenvolvido pelo plexo do nosso 103, do inciso 1 até o 9, com exceção do nosso governador,
da mesa e da confederação. Beleza? Lembrem que os legitimados interessados, de acordo com o STF, eles sempre têm que demonstrar o interesse na propositura da ação em relação à sua finalidade institucional. Por isso que eles são interessados. Tá? É necessário lembrar que a mesa do Congresso Nacional eles não têm legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, tá? Do Congresso Nacional. Tanto é que a gente está falando da mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa. Tá? Tudo bem? Então, perfeito. Quando a gente fala de procedimento em relação à ADIM, a ADIM ela vai ocorrer mediante uma petição, tá? Que é a ADIM, a peça que a gente acaba tendo percepção. E isso vai ser com base inaugural no julgamento da ADI, com base inclusive no STF. Ela teve uma administração com base no artigo 3º da lei de número 9.882 de 99, que é quem acaba dando encargo material para a nossa ADIM, para a nossa ADC, Ação Direta de Constitucionalidade também, tá? Essa petição ela vai ser subscrita por advogado, ela tem que ser acompanhada de instrumento de procuração e vai ser apresentada em 2 vias. Então a gente já aprendeu na verdade que a gente sempre tem essa forma de materialização. Vai conter cópias da lei do ato impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Isso daí está na 9.868 de 99, tá bom? Tranquilo? Percebam que a critério da ADIM, assim que ela é proposta, o requerente ele não vai poder desistir, tá? Ou fazer acordo, porque vai vigorar o princípio da indisponibilidade da instância e o processo não é subjetivo, tá? Ou seja, aqui a ADIM ela tem um plexo social, então eu não consigo simplesmente tirar o meu interesse de agir nesse tipo de ação. Não existe isso aqui, né? É claro que é bem óbvio, mas sempre bom a gente ressaltar. O relator desse tipo de visão, ele vai poder interferir de forma liminar nessa inicial, que seria inepta até, ou não fundamentada, ou manifestamente improcedente da decisão que indefere essa petição inicial, cabe o agravo de instrumento, que inclusive são as formas agravadas que teriam cabimento na nossa discussão constitucional posterior à ADIM, depois de a gente aprender essa formulação, mas eu acredito que quando a gente reiterar os agravos e os outros gêneros de recurso, pelo menos efetivar, né, porque a gente chegou a ver a formatação, nós já estejamos nos vendo presencialmente. Então, bora lá. O relator, nesse caso, ele vai pedir informações aos órgãos e nas autoridades legais de onde foi emanada a lei ou o ato normativo que foi impugnado. Então, essas informações elas têm que ser prestadas no prazo de 30 dias contados do recebimento do pedido, que no caso já foi um pedido peticionado, tá? Outra coisa importante é que a declaração de inconstitucionalidade ela vai ser proferida pelo voto da maioria absoluta dos membros do STF, tá, gente? Por favor, desde que eu tenha presente o quórum de instauração da sessão de julgamento, que é de 8 ministros, tá? Então, eu só vou conseguir ter esse resultado se eu tiver 8 ministros. Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. Então, assim, eu consigo declarar o ato nulo e ele não pode ser convalidado. Isso daí sempre é uma discussão em relação à ADIM. Depois que essa ação é julgada, a gente faz a comunicação à autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do ato e pronto. A ação ela vai declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou o ato normativo em ação direta ou em ação declaratória de inconstitucionalidade, de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, e ela é irrecorrível, tá? Mas a gente pode ter interposição de embargo de declaração, não podendo ser objeto da ação rescisória, tá? Porque a gente não vai conseguir mutacionar isso. O que é importante nós termos percepção da ADIMzinha aqui? Os efeitos dessa decisão, da própria ação, por ela ter caráter dúplice, e nós já falamos disso, inclusive, porque, inclusive, nós temos o artigo 24 da 9.868 de 99, que tangencia que depois de proclamada a constitucionalidade, nós vamos julgar improcedente a ação direta e a ação declaratória, ou procedente, né, eventual ação declaratória, se no mesmo passo for proclamada a inconstitucionalidade dela. Então eu julgo procedente a ação direta ou improcedente eventualmente a ação declaratória. Isso é muito importante de lembrar. O julgamento ele vai ser em relação à procedência da ação direta, porque eu estou pedindo uma negativa, entendeu? Então eu tenho que, beleza, o meu pedido foi procedente, então ela é nula. Ou improcedente eventual ação declaratória, ou seja, para que essa ação, para que esse objeto ele seja nulo, entendeu?
Porque uma diz sim, outra diz não. É só para isso que a gente precisa lembrar. Lembrem que a ação no controle concentrado, no caso a nossa DIN, ela vai produzir efeitos contra todos. Então é erga omnes, isso é bem óbvio, mas é sempre bom ressaltar. E também retroativo, aqui a gente fala do ex-tunc, né? Bateu na testa, T, tunc, então vai para trás. Nuca para frente, então não pega atrás. Aqui é ex-tunc, assim como erga omnes, pega para todos e retroage também. Por quê? Devido ao plexo difuso, cara. Já que é difuso, a gente não pode permitir que haja a possibilidade de alguém, de algum cidadão, de algum estado, de alguma comunidade não recepcionar os efeitos. Beleza? Então, claro, levando em consideração o ordenamento jurídico ou ato normativo e com a compatibilidade dessa lei na Constituição, tá? Então aí a gente vai basicamente sempre visar um ato nulo, tá? Coisa importante da ADIM, pode ter pedido cautelar, é de competência do STF processar e julgar originariamente, de acordo com o artigo 102 do inciso 1, eu não me recordo exatamente a linha, mas eu acredito que seja a linha P da Constituição Federal, o pedido cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade, tá? Então, bora lá. Com essa percepção acautelatória, com a nossa noção acautelatória em relação ao plexo da nossa ADIM, nós temos um rol de legitimados. Quem são esses legitimados? Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho da OAB, partido político com representação no Congresso e confederação sindical, tá? Bora lá. Isso a gente está falando da modalidade cautelatória dela. E a medida cautelar? A medida cautelar ela vai ser concedida depois da audiência do requerido por meio de maioria absoluta no plenário. Eu tenho aqui 6 ministros, observado o quórum de instalação da sessão de julgamento, tá? Que seria a presença de 8 ministros. O quórum de instalação da sessão de julgamento é o quê? O que é instalação de sessão de julgamento? É o mínimo que eu preciso para poder ter a produção desse pedido, dessa materialização. 8, tá? Só que quando eu falo da maioria absoluta em plenário, 6, tá? Inclusive, só para ressalvar, com exceção do período de recesso, a medida cautelar na ação direta ela é concedida por decisão de maioria absoluta dos membros do tribunal, só que a gente tem que lembrar do nosso artigo 22, que é depois da audiência dos órgãos ou autoridades que emanaram a leizinha ou o ato impugnado que vai ser pronunciado no prazo de 5 dias. Isso está no artigo 10 da nossa Lei das Ações Constitucionais, tá? Que é a 9.868 de 99. Vocês não podem deixar de ler esta leizinha, que vai dispor tanto da DIN quanto da nossa ADC, tá? Eu gosto de reiterar a materialização do recesso, porque não é incomum, tá? Então, poderiam até trabalhar com esse caso na OAB. Mas esperem, gente, por uma prova bem tranquila, viu? Principalmente levando em consideração o nosso plexo de atividade, tá? Fiquem tranquilos que vocês vão passar super bem nessa prova. Eu acho que eles não vão inovar nada. Nada. Não vai ter nenhuma inovação. Pode cair aí uma pecinha que porventura não tenha sido ainda protagonista, né? Então, bora ver de repente, em se tratando de remédios, pode ter um mandado de injunção bacana aí, né? Que a gente já falou tanto dele, a gente vai reiterar entre os remédios. Mas a ADIM seria legal mesmo que em uma percepção repetida, tá? Então, outra pontualidade que seria interessante vocês terem percepção é que a medida cautelar ela é concedida sem audiência do requerido, tá? Inaudita altera par. Em caso de excepcional urgência e, claro, que vamos ter o efeito suspensivo da eficácia da lei, tá? É o tipo de coisa que é importante vocês anotarem, tá? Traça uma setinha no teu caderno, você bota medida cautelar vai ser concedida mesmo sem a audiência do requerido, bota entre aspas, inaudita, altera parte em caso de excepcional urgência ou mesmo na produção da suspensão da eficácia normativa, tá? Em caso excepcional de urgência, o tribunal ele pode, inclusive, deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos,
ou das autoridades de que acabaram emanando a lei ou ato normativo impugnado. Só para lembrar, tá? Eu não preciso ter, eu não preciso ter essa formatação legal quando eu tenho o caráter excepcional de urgência. Isso está inclusive verificado no nosso artigo 10, parágrafo 3º da nossa famigerada 9.868 de 99. Beleza? Lembrem, por favor, que a nossa medida cautelar, ela sempre vai ser incidental. Ou seja, ela não é inaugural, ela é sempre incidental, né? Durante o processo. Então, nunca vai ser preparatória. A gente também pode falar dessa forma. Nunca inaugural ou mesmo nunca preparatória. Na inicial, nós sempre vamos, na petição inicial nesse caso, a gente sempre vai destinar um pequeno capítulo para a medida cautelar, vocês sabem disso, com os fundamentos do fumus boni iuris, que é a demonstração da viabilidade jurídica da tese, e o periculum in mora, né, que é o nosso direito líquido e certo, que periculum in mora já seria a demonstração da nossa inconstitucionalidade e poder gerar consequências graves. Então, o famoso fumaça do bom direito e o perigo da demora. Nossa, inclusive a gente bate muito nisso sempre, né? Mas, devido às pecinhas de vocês, sempre é onde geralmente a galera tem mais dificuldade, tem ou não tem, mas te pontuou isso, que infelizmente ou felizmente acabam sendo coisas que a gente tem que ter uma certa memória, tá? Não adianta simplesmente estudar o caso a caso. A gente tem que ter percepção da massa material da peça, né? E aqui na concessão de medida cautelar de ADIM, sim, eu teria que ter essa discussão previamente formatada, né? Não tem jeito. Quais são os efeitos dessa medida cautelar? Já que a gente falou aqui dos efeitos dela, da percepção acautelatória. A medida cautelar, já que ela é dotada de eficácia erga omnes, ela vai ser concedida com efeito ex nunc, né? Ela não vai retroagir, salvo se o tribunal entender que deva conceder a eficácia retroativa dentro da percepção urgencial, ou dentro de um dano histórico, ou dentro da proporcionalidade e razoabilidade, como muito bem é demonstrado no nosso artigo 11 da própria lei de número 9.868 de 99. Tá? O que é importante lembrar é que enquanto a decisão de concessão da cautelar tem eficácia erga omnes e ex nunc, a decisão de mérito tem eficácia ex tunc, ou seja, ela vai retroceder no primeiro período que não tinha sido atingido pela cautelar. Tá? Então, por favor, anotando aí, quando eu tenho decisão de concessão de cautelar e ela tem eficácia erga omnes e ex tunc, se é tunc eu bato na testa, então volta, então vai retroagir. A decisão de mérito, o que é a decisão de mérito? É o objeto. O que é a decisão de concessão? É para poder conceder a medida cautelar. Para eu conceder a tua medida cautelar, eu tenho erga omnes e tenho ex tunc. Para eu poder fazer decisão de mérito, eu tenho ex tunc, tá? Ou seja, retroage. Aqui, na minha concessão, eu vou ter erga omnes e vou ter ex nunc. No mérito, eu vou ter ex tunc. Ela vai retroagir, ou seja, ela vai retroceder ao primeiro período que ainda não era abraçado pela cautelar, tá? Perfeito. Aí a gente vai fazer a leitura nessa modalidade que a gente vê o artigo 59, o 103 da Constituição Federal, e o próprio artigo 3, 8, anotem aí, 3, 8, 10 e o 11 da nossa lei de 9.868, tá? Por favor, 3, 8, 10 e 11. Você tem que lembrar desses artigos porque eles vão fazer a estrutura da tua ADIM, tá? E esses são os comentários breves em relação à nossa ADIM. Então a gente falou de como ela é promovida, quem é legitimado, quem é que a propõe, tem possibilidade de ter cautelar, como é que funciona a medida cautelar, quais são os requisitos acautelatórios dela. Lembrando que ela tem um plexo negativo, né? Ou seja, ela é uma ação baseada na inconstitucionalidade. E tem como respaldo a lei de número 9.868 de 99. Nessa percepção, pulemos. Para quem? Para o outro extremo, né? Para a nossa ADC, nossa Adação Declaratória de Constitucionalidade, que vocês sabem muito bem, foi introduzida pela emenda constitucional de número 3 de 93, perdão, no nosso plexo constitucional, sendo administrada lá no artigo 102, inciso 1, lá na linha A, e também o acréscimo do parágrafo 2º em relação ao próprio 102. Também temos o parágrafo 4º do artigo 103, só para a gente conseguir instrumentalizar aqui, né? E, claro, totalmente disciplinada na 868 de 99. Percebo que bem aqui, na ADC, diferentemente da ADIM,
nós vamos tentar declarar e ratificar a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, tá? Então, o objeto aqui é o quê? A lei ou ato normativo federal. De quem é a competência? De novo, o órgão competente para apreciar a ação declaratória de constitucionalidade é o STF, assim como o da ADIM. Então, tem o STF em ambas. Artigo 102, inciso 1, alineado à Constituição Federal de 88. Tem uma hora que você acaba lembrando a fundamentação, tá? A linha A, inciso 1, 102, tá? Quem é que tem competência para promover aí ação declaratória de constitucionalidade? STF. E a ação direta de inconstitucionalidade? STF. Deu para entender? Beleza? Lembrando, gente, a gente só está falando da estrutura dessas peças, da estrutura dessas ações. Não estamos adentrando ainda nos objetos, que apesar de não realmente ser algo que seja muito mencionado em cursos preparatórios, nós sempre manifestamos sim. Saúde, transporte, educação, a gente vai falar dessas coisinhas mesmo em live, porque eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente conseguir formatar isso. A gente tem tempo pra caramba para a tua prova. Vocês vão tirar essa carteirinha do OAB, então dá mais tempo ainda de a gente conseguir utilizar para o nosso próprio bem, ou seja, fazendo um estudo fantástico em relação a qualquer tipo de conteúdo que venha cair na tua prova e te ajude na tua vida jurídica, né? Não é só saber da ADIM e da ADC, mas o que ela pode tratar, né? Que, inclusive, é um empecilho que às vezes justifica muitos defeitos em relação a questões, ou seja, pode ter o que define uma questão ser difícil ou não é a formatação da peça, né? Mas é o caso, é o objeto dele, por isso que a gente ainda vai falar muito disso. Mas a gente está partindo dessa reiteração das bases. Então, ADIM, ADC, constitucionalidade. Quem são, já que eu sei quem tem a competência para legitimar isso, quem é que vai ter a legitimação de propositura da ADI, né? Ou da ação direta de inconstitucionalidade, da ADC, né? Desculpa, estou confundindo, ADC, ação direta de constitucionalidade. Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa, governador do Estado do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Beleza? Mesmo rolzinho. Como é que funciona o procedimento para a nossa ADC? O procedimento para a nossa ADC, ele vai ser basicamente o mesmo seguido que na ADIM genérica, tá? Só que aqui a AGU, e a gente fez algumas questões, nós fizemos umas questões objetivas que tinham esse plexo de discussão, né? A AGU, ela não vai ser citada. Ou seja, o advogado-geral da União, ele não vai ser citado, porque eu não tenho ato ou texto impugnado. Eu não tenho ato ou texto impugnado. Porque quando eu tenho AGU, eu tenho que ter a discussão social. E o advogado-geral da União, ele vai justamente materializar a noção do dano social. E isso manifestado por essa lei, que eu estou dizendo que não funciona direito. No caso, obviamente estamos falando aqui da nossa pequena e maravilhosa ADIM. Quando eu falo da ADC, eu não tenho negativa, eu tenho ratificação. Então, se eu tenho ratificação, não tem jeito. Nós vamos materializar a noção como eu posso dizer, da potência do objeto que está sendo emanado naquela lei. Deu para entender? Então, estou dizendo o seguinte, não, isso não só está certo, como é cabível na minha realidade jurídica. É para isso que serve a ADC. E lembrando, gente, que eu não preciso de uma ADIM para poder produzir ADC e ADC para produzir uma ADIM, tá? Elas são ações independentes. Aqui é importante lembrar que é vedado a intervenção de terceiros em relação à existência da ação depois da sua propositura, até porque ela é uma ratificação, tá? A decisão ela é irrecorrível, assim como na ADIM, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, porque aqui eu vou ter material para conseguir fazer a acepção e conseguir vincular em relação ao meu objeto. Não pode ser objeto de ação rescisória, obviamente, porque eu não consigo transmutar a minha decisão, que inclusive é irrecorrível. Então você já tem esse tipo de percepção. Na ADC, eu tenho como requisito obrigatório, inclusive, a demonstração de controvérsia relevante, tá? A gente tem que lembrar da controvérsia, que vai recair no objeto da demanda. E isso está lá no artigo 14, no
no inciso 2 ou 3 da tua 868 de 99, tá? O correto, inclusive, é interessante vocês terem a leizinha do lado para ir marcando ou pelo menos anotando para depois chegar no teu vademécum e, pô, beleza, entendi o que o professor falou aqui. Quando eu falo da ADC, eu tenho requisito obrigatório a controvérsia judicial. Que a gente chama de controvérsia judicial, mas em termos técnicos é controvérsia relevante judicial, tá? Por quê? Porque eu vou materializar o meu pedido justamente baseado na circunstância de diálogo de negativa em relação àquele objeto. Não é um ADIM, é controvérsia. Ou seja, quer dizer que eu posso ter espaço para negativas trazidas em relação a esse objeto. Não é uma ADIM. A ADIM ela vai oficializar essa negativa. É diferente. Deu para entender? Então percebam que a decisão da ADC, por maioria absoluta dos membros do STF, também produz efeitos erga omnes, tá? Contra todos. E é ex tunc, então ela retroage, tá? E ela é vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Só que ela não produz efeito vinculante apenas em relação ao Poder Legislativo, tá? Como assim? Porque o Legislativo ele sempre tem a capacidade de legislar, então o seu objeto ele é muito mais expansivo, tá? Percebam que aqui ele é vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e Executivo. Gente, anotem isso. Inclusive, eu acho que seria uma boa modalidade para dificultar um pouquinho a prova dentro desse plexo de razão tranquilo aí. Então, percebam o seguinte. Efeito vinculante. Lembrando, gente, tá? Por favor, que o STF produz decisões com efeito vinculante mesmo não sendo simuladas, tá? Não preciso de súmula para que aquela decisão tenha um plexo vinculante. Beleza? Bora lembrar dessas coisinhas aí. Lembrando aqui, por favor, isso que eu quero que vocês anotem, por favor, eu pediria para vocês anotarem, ou grave aí, por favor, apesar essa gravação vai ficar liberada depois para vocês, mas anotem aí no teu caderninho, no teu Moleskine, grave no seu celular, digite, tanto faz. Por favor, o efeito vinculante ele é gerado em relação ao Poder Judiciário e em relação ao Poder Executivo, tá? Não produz efeito vinculante em relação ao Poder Legislativo, tá? Por quê? Devido ao objeto expansivo, né? Já que eu tenho aqui o Supremo Tribunal Federal, né, e ele decide a ADC, ele também decide a prejudicial em todos os processos concretos, tá? Ou seja, como assim a prejudicial? Todos os elementos constitutivos de dano. Então eu tenho diversidades processuais nos processos concretos. Se o juiz ele não tinha decidido, ou seja, só para contextualizar, vou tentar ir mais ponderado aqui. Já que quando o STF ele decide a ADC, ele decide também a prejudicial em todos os processos que são concretos, são sólidos, eu tenho diversidade, eu tenho distinção processual, tá? No caso, se o juiz da causa, ele não tinha decidido a decisão, não fez o desenvolvimento, então ele não vai mais decidir, porque ele vai se reportar ao que o STF já se decidiu, julgando a ação improcedente. Se o juiz tinha decidido pela inconstitucionalidade e transitou, tá? Passou, o efeito vinculante ele não tem força capaz de produzir e rescindir automaticamente a sentença transitada em julgado, mas ela pode servir de fundamento para ação rescisória e cabe liminar. Deu para entender? Então, só voltando aqui. Se o juiz ele não tinha decidido ainda o objeto inaugural, ele não vai mais decidir porque o STF vai ser o responsável, tá? Ele vai julgar a ação improcedente. Se o juiz tinha decidido pela inconstitucionalidade e transitou, passou essa parada, o efeito vinculante, ele não tem força capaz de gerar automaticamente essa rescisão em relação à sentença que foi transitada em julgado. Ou seja, apesar de eu não ter essa plataforma, ela ainda assim vai poder servir, vai poder funcionar como fundamento para a ação rescisória, tá? E cabe liminar para uma ação rescisória, no caso. Temos alguns outros casos. Se o juiz já tinha decidido pela constitucionalidade, mas não transitou, não foi para frente, aí eu tive recurso e a decisão do STF sobre essa prejudicial foi pela constitucionalidade.
Aí o tribunal confirma a decisão do juiz e aplica a decisão do STF no recurso da parte. Tá? Por quê? Porque aí eu tenho a última formatação, a última decisão em relação ao que está sendo manifestado. Tá? Estou falando de procedimento aqui. Se o juiz já tinha decidido pela constitucionalidade, mas não transitou, não foi para frente, teve recurso e a decisão do STF sobre a prejudicial foi pela constitucionalidade, o tribunal ele confirma a decisão do juiz e aplica a decisão do STF no recurso da parte. Já que eu tenho recurso aqui, eu estou dando uma modalidade de recurso. Se o juiz tinha decidido pela inconstitucionalidade agora, não constitucionalidade, mas não transitou, teve recurso e a decisão do STF sobre a prejudicial foi pela constitucionalidade, o tribunal vai desfazer a decisão do juiz e reformular. Deu para entender? Então, por favor, retornando aqui, só para a gente ver os casos, tá? Em relação às prejudiciais, é por isso que eu estou batendo aqui, eu tenho uma... Não vou dizer uma experiência, eu tenho um feeling, sabe aquele feeling? De que isso possa vir na prova. Por quê? Porque é uma discussão refinada, em termos de projeção, e já faz um tempo que não cai esse tipo de abstração na prova, tá? Tem uns 4, 5 exames. 5 exames que não vem esse tipo de discussão procedimental, tá? Pelo menos em relação à ADC que a gente está falando. Então, para começar, STF, ele decide a ADC, então ele também vai decidir a prejudicial em relação à ADC, aos processos concretos. Se o juiz inaugural, porque eu estou falando de uma ação constitucional que sobe, né? Estou falando de STF. Então, se o juiz não tinha decidido, ele não vai mais decidir e quem vai ser responsável vai ser o STF. Se o juiz tinha decidido pela inconstitucionalidade e transitou, passou para frente, o efeito vinculante, ele não tem força, ele não tem plexo para conseguir rescindir automaticamente a sentença transitada em julgado, mas ela pode servir como fundamento para uma ação rescisória e cabe eliminar. Beleza? Por que cabe eliminar? Porque eu vou ter que ter uma medida urgencial em relação a esse plexo de objeto, tá? Não tem jeito. Se o juiz ele tinha decidido pela constitucionalidade, mas não transitou, tá? No exemplo passado a gente fala da inconstitucionalidade e transitou. Aqui a gente fala constitucionalidade, mas não transitou, aí eu tenho um recurso, obviamente, porque não vão impetrar esse recurso. Não vão deixar isso acontecer sem recurso. E a decisão do STF sobre a prejudicial, ela foi pela constitucionalidade, o tribunal ele vai confirmar a decisão do juiz e vai aplicar o parecer do STF, vai aplicar a decisão do STF no recurso da parte. Se o juiz tinha decidido pela inconstitucionalidade, mas não transitou, teve recurso e a decisão do STF sobre a prejudicial pela parte foi pela constitucionalidade, o tribunal ele vai desfazer a decisão do juiz porque ela é antagônica, tá? Então, na verdade, só para a gente ter nível de projeção. Isso só para a gente falar do procedimento, porque eu acho muito importante. Assim como a gente falou na ADIM, nós também falamos isso na ADC, medida cautelar. Percebam o seguinte, a competência para que eu possa decidir sobre a medida cautelar na ADC é STF, cabe ao STF, tá? Legitimidade, os mesmos legitimados, tá? A medida cautelar ela sempre vai ser incidental, nunca preparatória, ou seja, durante o processo, já falamos disso. Inclusive, a mesma formulação, tudo isso que eu estou falando está totalmente condizente com a tua 9.868 de 99, não tem para onde fugir. É bem simples, na verdade, quando a gente sabe da fonte, tá? Então, perceba o seguinte, isso é a conjectura da medida, mas como é que ela é concedida? O Supremo, por decisão da maioria absoluta dos seus membros, ela pode deferir o pedido da medida cautelar na ADC, se eu tiver constituído na determinação de que os juízes dos tribunais e os tribunais eles suspendam o julgamento dos processos que estejam sendo envolvidos na aplicação da lei ou do ato normativo do objeto da ação, até o seu julgamento definitivo, tá? Até o seu julgamento definitivo. Isso está na 9.868, lá para o 2021, que já é a fase de procedimento, a gente já está discutindo medida cautelar. O que é importante lembrar da medida cautelar, além da sua concessão pelo quórum mínimo, pela tua formatação dos membros? Eu tenho uma realidade de discussão em relação aos efeitos dela, tá?
que acabam sendo distintos, obviamente, da ADIM, né? A decisão da concessão, olha o que eu estou falando, a decisão da concessão da cautelar, ela vai ter eficácia erga omnes, contra todos. Só que ela vai ser vinculante, em razão do poder geral de cautela, tá? Que no caso é emanado pelo STF, isso daí a gente já sabe, já tem essa percepção. Percebam que aqui eu gostaria de bater muito, porque nós na ADIM estávamos tendo uma discussão em relação à decisão de mérito e em relação à decisão da concessão. Aqui a gente fala da decisão da concessão simplesmente porque o mérito ele acaba sendo ratificado, já que é simplesmente a lei passar, entendeu? Enquanto que a ADIM, eu tenho uma discussão negativa, então eu tenho que ter discussão de mérito também. Aqui não. Aqui o meu mérito é a questão passar. É a lei passar ser positivada por si só. Beleza? É bacana esse tipo de discussão. Eu me apaixono por esse tipo de discussão, na verdade. Tá? Vocês têm que sempre lembrar da comparação da ADC e da ADIM. Não tem jeito. E eu queria muito bater na noção da medida cautelar, tá? Que inclusive nós vamos verificar isso de uma forma bem medida e bem desenvolvida em relação à nossa formataçãozinha aí de peças. Eu acho muito importante, tá? E agora vamos para a nossa última ação, que seria a DPF, tá? Inclusive eu vou ficar falando aqui até acabar o que eu acho que é relevante hoje, tá? Que no caso são as ações e eu quero dar uma manifestada nos recursos. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, nossa DPF, que de forma inaugural a gente vem a entender o que seria o preceito fundamental, tá? E a gente fala de direitos e garantias fundamentais, você vai falar dos teus direitos e deveres individuais e coletivos, teus direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, a gente vai falar de muita manifestação em relação ao que é fundamental. Só que o teu artigo 5º da tua Constituição Federal de 88, ela vai tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos que são espécie do gênero de direito e garantias fundamentais. Beleza, fantástico. Aí, pensemos o seguinte, os direitos instrumentais, os direitos, eles são bens e são vantagens, inclusive é muito importante lembrar disso, né, que prerrogativa é diferente de privilégio, que é diferente de direito, né? Direito eu tenho uma conquista, eu tenho um requisito preenchido. Prerrogativa é tipo que vocês vão ter quando forem advogados qualitativos e fantásticos. Categoria de classe dos advogados é a que mais luta no Brasil pelas suas prerrogativas. O que são as prerrogativas? São modalidades básicas de expediente e procedimento para que eu consiga atingir um fim. Então, na verdade, a prerrogativa ela é vencilhada por um consenso coletivo, tem um grupo. E essa prerrogativa do grupo sempre tem um fim. Ela é manifestada para que eu consiga atingir um alvo, atingir um resultado. Privilégio é outra coisa. Privilégio é vantagem. Então, o privilégio ele tem uma característica segregadora. Tá? Enquanto que na prerrogativa eu falo assim, isso pertence a essas pessoas porque eu tenho que as incluir de alguma forma para um determinado fim, a vantagem, o privilégio, eu excluo as outras pessoas porque esse aqui preenche algum tipo de requisito ou mesmo é criado. Então nós temos uma discussão grande aí. Quando a gente fala dos direitos, eu digo que eles são sim vantagens da norma constitucional e como garantias constitucionais, né? E são instrumentos que por meio deles se assegura o exercício do básico, né? Da formatação fundamental do que é um cidadão. E isso sempre previamente reparado, preventivamente reparado. Só que o que acontece? Nós tivemos uma lei de 99, inclusive, que é a lei de 9.882, a lei de número 9.882, que postulou o parágrafo 1º do teu 102, que a gente já tanto fez a leitura. E ali nós tivemos a introdução no ordenamento jurídico do instrumento de proteção dos direitos e garantias fundamentais, que é a arguição do descumprimento do preceito fundamental. Tá? E aí nós utilizamos o STF para conseguir ter essa percepção, tá? De apuração inaugural. No caso, ser utilizado pelo STF. Só que o que acontece aqui? Calma, que apesar de a DPF ser manifestada via município, o STF ele vai apenas receber esse plexo se eu tiver aqui uma noção difusa. Mas a DPF que apura conjecturas municipais. Vamos lá. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela sempre vai ser cabível tanto na modalidade autônoma por equivalência ou equiparação. Como assim?
aquele plexo, aquele direito discutido, ele necessariamente é uma garantia fundamental, ou ele é uma circunstância que se equipara, a uma modalidade fundamental. É isso, tá? O objeto da arguição é o quê? Enquanto que na ADIM produzir uma negativa, tá? Enquanto que na ADC ratificar a lei, no meu objeto diagnosticado na minha DPF, vai ser basicamente reparar a lesão ou preceito fundamental, que teria sido resultante do ato do poder público, ou que seria a previsão de arguição autônoma, tá? Então, eu posso dizer que as espécies de ADPF, elas são duas. A arguição preventiva, que é para evitar a lesão, e a arguição repressiva, que é para reparar a lesão. Se é repressivo, o negócio já está feito. Se eu quero evitar, ainda não está feito. Por isso que é preventivo. Tá? Lembra, inclusive, da modalidade de controles, né? Controle repressivo, controle preventivo. Repressivo é durante o desenvolvimento. Preventivo é antes de o dispositivo ser norma. Né? Beleza? Bora lá. Quando eu falo da circunstância da minha DPF, da minha arguição de descumprimento de preceito fundamental, isso eu estava falando aí da arguição preventiva e repressiva. Mas se eu falo nela por equivalência ou equiparação, eu tenho percepção que ela vai ser manifestada quando for relevante, quando for importante, o fundamento da controvérsia constitucional, porque eu tenho um direito fundamental sendo ferido aí, tá? Ou hipoteticamente sendo ferido, ou potencialmente sendo ferido, sobre uma lei ou um ato normativo federal, estadual ou municipal. E isso sempre incluindo aí percepções anteriores constitucionais. Nessa hipótese, lembrem que tem que ser demonstrada a divergência jurisdicional, tá? Ou seja, a falta de compatibilidade do direito fundamental básico com a formatação inaugural da ADPF. A comprovação da controvérsia judicial, que inclusive está manifestada bem ali na ADC e não na ADIM, porque a ADIM por si só ela já é negativa, né? A ADC eu tenho que demonstrar que tem possibilidade de ter desenvolvimentos alternativos ao que eu estou defendendo. Aqui a gente tem que ter a controvérsia judicial, porque é relevante na aplicação do ato normativo, porque ele vai violar, hipoteticamente, um princípio fundamental, um preceito fundamental, tá? Então, os preceitos fundamentais, eles vão englobar os direitos e garantias fundamentais da Constituição, bem como os fundamentos e objetivos fundamentais da nossa própria República. Então, é o básico do básico, tá? A ADPF nada mais é do que uma forma de consagrar com maior efetividade o que está previsto constitucionalmente. Aí, bora lá. Quem é legitimado para isso? Quem pode propor a nossa ADPF, inclusive, são os mesmos legitimados que a gente leva em consideração para a própria ADIM, que seria presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia, governador do Estado, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou do Distrito Federal, tá? Já falei do governador, na verdade, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados e o partido político com representação no Congresso Nacional. Nós também temos a confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional, tá? Lembrem o seguinte, eu dou a opção do interessado, mediante representação, de solicitar a propositura dessa arguição de descumprimento, tá, de preceito fundamental, ao Procurador-Geral da República, que, quando ele for examinar os fundamentos jurídicos do pedido, eu vou decidir o cabimento do seu ingresso em juízo. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma causa mais de expediente que potencialmente pode vir a promover uma ADI ou uma ADC. A ADPF, inclusive, diga-se de passagem, viu? Não é que seja excludente, mas se eu tenho o plexo de possibilidades de conseguir emanar e instrumentalizar uma ADC ou uma ADIM, acabou. Fico aí na ADC, fico aí na ADIM, tá? Não tem por que eu fazer a impetração, a propositura de uma ADPF. Por quê? Porque a ADPF vai apurar. E na ADIM e na ADC eu já tenho uma convicção de lados diferentes. Mas eu estou trabalhando com convicções normativas ali pré-existentes. Enquanto que na ADPF eu ainda vou verificar isso. Eu acho que está tendo. Aí eu largo mão na ADPF. Deu para entender? Esse é o fundamento básico da ADPF.
Então eu posso ter representação de acordo com o Procurador-Geral da República, tá? Percebam que quando eu falo do procedimento, eu gosto muito de bater aqui no procedimento para a gente conseguir ter percepção, a proposta principal da arguição de descumprimento de preceito fundamental pelo nosso Supremo, por um desses legitimados que a gente acabou de arrolar, nós temos um relator sorteado que vai analisar a regularidade formal da petição inicial, tá? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque é importante a gente lembrar que, apesar de ser uma ação apuratória, digamos, é como se a gente estivesse debatendo uma sindicância, entendeu? O objeto é relevante, mas eu ainda não sei o grau de afetação dele. Aí é aqui que reside a dúvida. Enquanto que na ADI e na ADC seria muito mais um PAD. Estou fazendo uma comparação direta. Porque eu já tenho um objetivo, eu já tenho uma percepção totalmente materializada. Na DPF ainda não. Na DPF eu ainda estou estudando esse caso, ainda estou verificando isso. Então aqui na DPF nós vamos ter alguns pré-requisitos de formação dessa petição inicial, como por exemplo, a indicação do próprio preceito fundamental, né, que se considera violado, que estaria sendo dito como violado, a indicação do ato questionado, ou seja, tem que indicar o preceito, o ato que tem esse preceito violado, a prova contundente de violação do preceito fundamental, tá? A prova seria a demonstração de arguição, né? O argumento que vem a comprovar a falta de compatibilidade. O pedido com as suas especificações, tá? E se for o caso, se depender, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante, no caso, sobre a aplicação do preceito fundamental que, porventura, estaria sendo violado, né? Essa petição inicial em relação à DPF, ela vai vir acompanhada do instrumento de mandato e, se for o caso, ela vai ser apresentada em duas vias, devendo conter as cópias, que nem na ADI e na ADC, do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Isso daí normalzinho. O que acontece aqui? Eu gostaria de bater muito e ratificar para vocês a possibilidade do indeferimento da DPF. Vocês viram que na ADC e na ADI eu não tenho nem como desistir da ação, né? Aqui na DPF eu posso ter total possibilidade do indeferimento dessa ação. Por quê? Liminarmente, o relator, não sendo o caso de arguição, faltando nos requisitos apontados que a gente acabou de manifestar, como é o próprio preceito, o instrumento do preceito, o argumento e por aí vai, ou mesmo julgando inepta essa inicial, eu vou indeferir a petição inicial. E aí, cabe agravo no prazo de 5 dias para eu conseguir atacar essa decisão, tá? Da ADPF. Só que qual é o papo? Eu não vou conseguir admitir a arguição de descumprimento de preceito fundamental se eu tiver qualquer outro meio que seja eficaz. De novo, batendo aqui, né? De sanar essa lesividade. Então, eu vou ter percepção do princípio da subsidiariedade em que se condiciona, em que eu acabo direcionando o ajuizamento da ação que, para conseguir ser proposta, ela tem que existir, nela não pode existir qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, tá? Isso já é pacificado pelo STF, inclusive. Ou seja, se eu tenho um meio mais eficaz de resolver o problema, a ADPF não é cabível. Em outras palavras, se te é cabível ADC ou ADIM, esquece a DPF. Deu para entender? Aí, bora lá. Estamos falando da percepção liminar. Estávamos falando de indeferimento. Aí eu gostaria de falar da liminar, porque tem possibilidade de concessão de liminar, tá? O STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, ele pode deferir pedido de medida liminar. Ele pode deferir, no caso da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Só que aí eu tenho extrema urgência ou perigo de lesão grave à comunidade. Extrema urgência ou perigo de lesão grave, tá? Ou ainda em período de recesso, a gente levar em consideração, poderia o relator conceder a liminar ad referendum em relação ao tribunal pleno. Ou seja, simplesmente postulando em nível de representação, já que seria algo de urgência e devido ao critério do recesso eu ter um quadro humano mais reduzido, tá? No caso, na concessão da liminar, o relator ele poderia ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato que está sendo questionado, assim como a AGU. Aqui a AGU aparece de novo, tá? Que não temos essa formulação que nem na ADC. Ou o Procurador-Geral da República,
da mesma forma no prazo de 5 dias, no prazo comum de 5 dias. A gente tem que lembrar que a liminar ela pode se basear, digamos assim, na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento do processo, tá? Ou os efeitos dessa decisão mesmo, que seria uma decisão judicial. E dessa forma, outra medida que apresente relação com a mesma matéria que está sendo diagnosticada, que é o objeto da ação de descumprimento de preceito fundamental, a menos que caso elas sejam decorrentes de coisa julgada, porque aí eu tenho um outro critério formativo, né? Eu vou ter outras decisões. Tudo que tiver a ver com a DPF, ela vai poder estar sendo administrada nessa própria liminar, tá? Quando eu aprecio o pedido da liminar, o relator solicita as informações das autoridades responsáveis pela prática do ato questionado. E aí isso daí dura 10 dias. Se eu entender necessário, se o plexo do relator e o desenvolvimento da decisão judicial entender necessário, o relator ele vai ouvir as partes do processo que acabaram dando origem à arguição, e assim eles vão produzir e possibilitar a solicitação de informações adicionais. Aí a gente vai designar perito, comissão de peritos, e isso a gente vai emitir parecer sobre a questão. Com esse parecer a gente fixa a data para as declarações, a audiência pública e as pessoas com experiência e autoridade na matéria, para a gente conseguir firmar um objeto final. Nesse caso, a gente vai poder autorizar a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais por causa do requerimento dos interessados no processo. Isso é importante. Só que qual é o papo? Como é que é julgado? Isso aqui a gente estava falando de liminar. Como é julgada a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Decorrido o prazo das informações, ou seja, digamos 10 dias, o relator ele vai lançar o relatório. Claro, né? Com cópia para todos os ministros direitinho, e ele vai pedir o julgamento, o dia para o julgamento. O Ministério Público, nas arguições que não houver formulado, não houver emitido parecer, ele vai ter visto do processo por 5 dias e depois do decurso do prazo para informações, tá? Essa decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela só vai ser julgada a ação, só vai ter ação sendo julgada mediante a comunicação às autoridades dos órgãos responsáveis pela prática dos atos que estão sendo questionados. Isso é importante. Eu preciso ter percepção de que o meu ato legal está sendo questionado de forma legítima. E assim eu fixo condições do modo de interpretação e aplicação do modo de preceito, do preceito fundamental. Do preceito fundamental. A metodologia de aplicação desse preceito fundamental. Então, os órgãos que, porventura, tenham produzido, né, essa lesão, eles vão ter que saber da DPF, tá? Muita gente tem um costume de achar que é uma apuração sigilosa, tipo um inquérito sigiloso. Não tem nada a ver. A DPF é uma ação plenamente pública e, como pública, deve ser dotada de publicidade em relação, inclusive, quem tenha postulado os seus atos, tá? Essas ações todas que a gente está falando são totalmente de expediente constitucional, então elas sempre vão ter reverberação pública. Tá? Não estamos falando de inquérito, não estamos falando de sigilo, nada disso. Até porque o nosso objeto aqui ele não é humano, né? Ele é lei. Então a gente não está falando de uma ação que de repente esteja configurando a conduta de um servidor público. Não é isso. A gente está falando da lei por si só. Tá? Neste caso, o presidente do tribunal, no caso, que está sendo acessado, ele vai determinar de imediato o cumprimento da decisão. E aí a gente leva em consideração o acórdão de forma posterior. Tá? Dentro do prazo de 10 dias e contado a partir do trânsito julgado da decisão, a parte dessa decisão dispositiva ela vai ser publicada em sessão especial no Diário da Justiça e no DOL, no Diário Oficial da União. Tá? Essa decisão ela vai ter eficácia contra todos, erga omnes, e vai ter efeito vinculante em relação, aqui é muito importante, olha a percepção local da DPF, em relação aos demais órgãos do poder público, tá? Porque aqui eu tenho critério vinculativo devido ao meu objeto de transformação, devido à minha condição objetiva do meu desenvolvimento, tá? Quando eu declaro a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, na DPF, aqui não estou falando de ADIM, ou não estou falando da ADIM no caso, estou falando da DPF, eu tenho que ter percepção que por razão de segurança jurídica ou um excepcional interesse social, pode o STF, por maioria de 2/3 dos membros, limitar
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir se ela vai ter eficácia a partir do seu trânsito julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Por quê? Porque eu preciso ter uma acomodação, eu preciso ter um firmamento em relação ao grau de decisão que foi apurado bem ali. Então isso é muito importante. O STF ele vai acabar tendo essa decisão e essa incumbência de determinar se os efeitos vão ser naquele momento ou depois. Importante lembrar, a decisão de julgar procedente ou improcedente o pedido em arguição de descumprimento fundamental, ela é irrecorrível, tá? Então ela não pode ser, inclusive, objeto de ação rescisória. Não pode ser objeto, em hipótese alguma, de ação rescisória. Só que aqui nós temos cabimento de reclamação, tá? Cabe reclamação constitucional contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na forma de seu regimento interno, tá? Essa reclamação ela vai ter plexo de expediente, lembrando que a reclamação ela tem como requisito, inclusive, o constrangimento a súmulas, né? E aqui eu tenho cabimento de reclamação, porque a minha ADPF ela teria produzido uma decisão via STF que teria sido descumprida, então eu tenho cabimento de reclamação. Isso aqui está totalmente positivado no nosso 102, 103 e no artigo, do artigo 1º ao 13, perdão, da 9.868 de 99. Tudo bem, gente? Essa foi a nossa explanação e a nossa revisão em teoria inaugural do nosso pequeno critério tangente às nossas ações constitucionais, tá? Na nossa próxima aulinha, nós vamos falar de ROC, vamos falar de REXT e vamos falar de RESP. E é nessa modalidade, inclusive, que eu digo para vocês que nós já vamos trabalhar com pecinhas, tá? Então, não apenas eu vou trazer aqui os recursos, porque eles são muito mais breves, mas a gente precisaria aí de uma horinha para discutir. Discutimos e aí eu vou mostrar aqui mesmo um PDF, tá? Uma formatação de modelo, de como eu faço a DIN, como eu faço a DC e como eu faço a DPF, como eu faço o ROC, como eu faço o REXT, como eu faço o RESP. E vocês podem acompanhar, a gente vai marcando bem aqui, vai aparecendo um quadrado. Gabriel, como ficaram nossas peças? Estão corrigidas fisicamente, né? Mas eu posso entregar para vocês, eu posso escaneá-las, não cheguei a escaneá-las para enviar para vocês, caso vocês prefiram. E podemos também, inclusive agora, já que nós temos esse encontro formatado, para inaugurarmos nossos encontros cotidianos e nossos encontros habituais. Nós vamos nos ver o tempo todo. Dou novamente o início à nossa formulação em relação a entregar as nossas peças, então podem aguardar por novas demandas. E vai ser legal essa explanação via PDF, porque assim a gente vai conseguir ter uma percepção mais ilustrativa. Isso vai ser bem melhor para vocês, tá? Que já fizemos. Já estão corrigidas, posso escanear e enviar para vocês sem problema algum. A gente pode rediscutir, inclusive, todas elas. Só que já que a gente está zerando essa formatação metodológica, estamos começando aqui com a DIN, com a DC, com a DPF, matamos isso. Próxima live, ROC, REXT, RESP, e a gente fala das nossas modalidades pessoais, né? A gente vai falar das pecinhas aqui. Vou tomar a liberdade de mandar em relação à nossa formatação do grupo, para vocês conseguirem ter visão. E aí eu posso até mandar pro pessoal para vocês. E aí novas pecinhas, né? Para a gente voltar ao nosso ritmo, já que para todos os fins a gente se vê aí, vai ter uma prova no final de agosto, tá, gente? Então, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de todos. Beleza? Quem tiver dúvida pode lançar no grupo, pode mandar diretamente para mim. Vocês sabem que eu sempre respondo. Inclusive, dadas as modalidades atuais, eu sempre estou com o celular, então não tem problema nenhum, podem manifestar. Vamos conversar a respeito disso. Muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer revê-los formalmente. E é isso, gente. A gente vai ver vamos nos ver de forma habitual, até a nossa percepção presencial. Saudades de todos. Continuem estudando, continuem com a formação, contem com a gente, contem com o Libre, tá? Beijão para vocês, forte abraço, bons estudos e se preocupem com a formação, tá? Até mais. Ótimo.